Bom dia, doutores do trader. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Graças a Deus. Beleza pura. Então vamos que vamos aqui para mais uma análise aqui do dia 14 das operações de hoje ou da operação de hoje. Então vamos que vamos. Vamos fazer uma breve análise neste ponto, tá? Eu iniciei, acho que já tinha postado um vídeo ontem dizendo como iniciar. Tinha essa linha aqui traçada, tá? Essa linha de canal, no caso, não era nem uma linha de tendência de alta, né? Porque uma linha de tendência de alta ela tinha que ser traçada aqui embaixo, né? Eu tenho acima uma linha de canal, onde possivelmente ele bateria, ficava também descendo. Eu não calculei a amplitude na parte inferior, mas sim apenas da parte superior, que eu queria saber se eu realizasse algum tipo de compra aqui, onde era que iria ficar o meu alvo, tá? Então, quando eu iniciei, eu cheguei aqui depois das 9 horas, já ocorreu esse candle aqui, estava se formando esse candle, ele abriu bem aqui embaixo, né? Então eu tinha aqui duas resistências, dois suportes, que seria a minha LOI e a inicialização, a minha linha de inicialização, que é Start, e aqui a minha amplitude do dia anterior. Então isso aqui, se eu iniciasse aqui e acreditasse numa alta, ele poderia subir e vir até este ponto, tá? Isso aqui foi o que uma possível ponto de partida, né, para as operações. Então, o que aconteceu? Foi o seguinte, ele fez logo esse candle aqui de cima, tá? Com essa força extrema aqui. Então, eu já fiquei meio assim, dizer, caramba, se eu estava pensando que aqui era um alvo da minha compra, se eu efetuar uma compra nesse ponto, o meu stop tem que estar pelo menos aqui e buscar um para um, né? Aí eu fiquei e disse, não, não vou entrar. Por quê? Porque eu estava acreditando que se ele fosse lateralizar nesse ponto, então iria ficar aqui, ó. A lateralidade iria ser aqui e eu estaria comprando no meio da lateralidade, tá? Então, quando nós temos o índice lateral, nós temos que comprar ele por aqui, nesse ponto, ou temos que vender ele por aqui, tá? Por quê? Porque se ele vai ter possivelmente um comportamento lateral, ele pode subir, chega aqui e desce. E ele vai ficar fazendo isso, tá? Se aqui eu tinha uma resistência, aqui eu teria outra aqui em cima, no caso essa resistência é um suporte, eu tinha outra aqui em cima, eu poderia pensar que ele iria fazer isso, ó, tá? E iria ampliando o seu ponto. Isso com a visão do dia de ontem. Então, se eu acreditava nisso, eu não poderia ver este candle forte dessa forma e comprar aqui no meio. Porque ele poderia vir sim aqui em cima, poderia vir só até a metade e depois descer, tá? Então, se eu comprasse, ele fosse um pouco, fosse descendo, eu já teria que gerenciar a meu trade sem esperar só uma subida. E eu não quis complicar tanto o meu trade na abertura. Então ele abriu, já foi aqui, eu caramba, e ele foi com essa força toda, foi com essa força toda. Aqui ele deu até uma outra compra aqui, eu não entrei aqui e fiquei esperando. Quando ele chegou nesse ponto, aqui, por aqui eu vim, ele fez essa barra vermelha, essa barra preta, tá? Fez um pequeno pullback que fechou justamente o gap aqui neste ponto. Esse pullback fechou esse gap aqui, ó, que ele tinha deixado aberto. Ele poderia vir, ó, esse gap aqui, ele fechou aqui, tá? Mas ele poderia vir, quer dizer, aqui está tudo fechado, né? Aqui que está aberto. Ele poderia vir e fechar esse gap aqui. Mas, o que aconteceu? Quando ele fez esse ponto que ele abriu aqui, eu vendi nesse ponto. Então, eu executei uma venda aqui. Caso ele retornasse muito aqui para cima, eu entrei só com metade da mão. Caso ele retornasse muito aqui para cima, como ele já tinha esticado bastante, eu esperava que a amplitude dele maior do dia fosse essa, repetisse a anterior, pelo menos isso, eu iria efetuar outra venda aqui se ele chegasse aqui em cima. Observação, eu não vou efetuar vendas infinitas até acabar fazendo média. Não, eu faço isso aqui como uma defesa. Então eu faço isso aqui como? Se eu entrei metade da minha mão aqui, tá? Se eu entrei metade da minha mão aqui, eu tenho um stop aqui, beleza?
um stop padrão. Se eu vender de novo aqui a outra metade da mão, o meu stop ainda pode ser maior do que o que eu era antes. Então, isso é um tipo de gerenciamento, tá? Agora, se pegar o meu stop mesmo, que somando tudo seria o meu stop padrão, se ele pegasse, então pronto, a operação foi perdida. Tchau e benção. É normal você perder a operação, não tem problema nenhum. Mas eu não posso ir fazendo médio, fazendo médio, fazendo médio, à torta e à direita sem ter um fim. Não, se eu entrei metade da minha mão aqui, e eu vejo que isso aqui já era uma amplitude máxima que ele poderia ter, então fui, vendi, chegou aqui em cima, vendo de novo. E o meu stop aqui em cima. Pronto. Chegou aí em cima, tchau, fui estopado da operação, perdi a operação. Caso contrário, entrei, ele veio, desceu, até que ponto poderia ser? Pelo menos até a metade da operação. Como ele veio, abriu, desceu e deu mais do que metade da operação. Poderia ser 50%, que seria aqui, nesta linha. Vocês estão vendo 50%, tá? 50% da pernada, ou até a minha resistência aqui, que seria a média de 20 nos 60 minutos. Então, beleza, operação bem sucedida. Tchau, benção. Acabou, finish, fim do dia. Ótimo, tchau e benção. Mas você pode observar, para quem não conseguiu fazer isso, você observa que houve aqui uma tendência de baixa, né? Uma linha de tendência de baixa. Quando eu disse, por que também você observa e faz esse tipo de operação aqui? Porque você tinha essa amplitude, que era a amplitude do dia anterior. Olha o diário como está. Vamos ver o diário como está. O diário é o quê? Comportamento lateral. Eu espero que o comportamento também seja lateral. O que é um comportamento lateral? Você pode ter como uma das coisas um comportamento lateral, seguinte coisa. Prestem atenção o porquê disso. Prestem atenção o porquê disso. Comportamento lateral. Então vamos desenhar o candle do dia, tá? Vamos desenhar o candle do dia. Você tem aqui um pavio, desconsiderando as cores, tá? Vamos fazer aqui um pavio. Fazer um pavio mais reto um pouquinho, né? Você tem aqui um pavio, beleza? Você tem aqui um pavio. Ótimo. Vamos supor que o preço abriu nesse ponto, aqui é a abertura, certo? Vamos supor que ele abriu. Vamos supor aqui, pronto. Você tem um pavio, ele abriu. Como ele abriu aqui, ó. Aí ele abriu nesse ponto, certo? Vamos supor que ele abriu aqui. Tchan, tchan, tchan. Ele abriu. Quando ele abriu, o que é que o candle tem que fazer? Para ser lateral, o preço tem que, na abertura, subir. Depois ele tem que descer. Passa de novo para a abertura. Chega em sua mínima. Quando chegar na mínima, ele tem que subir de novo e fechar por aqui, mais ou menos. Então, como é que você tem? Como é que você desenha esse candle? Da seguinte forma. Você tem um pavio do candle. Isso o candle diário, como vai ficar aqui. Se você tem aqui, ele abriu nesse ponto. Olha só, ele abriu nesse ponto. Aqui, né? Abriu. Pá, abriu. Se ele foi primeiramente buscar em cima, ele abriu, ó, foi o candle. Isso era o candle se formando o diário. Chegou lá em cima, fez o seu topo. Pá! Para ele ser lateral, ele vai descer. Então começou a descer de novo o valor. Isso é o que eu espero, que ele seja lateral. Então ele tem que passar por onde? Pela abertura. Chegou na abertura. Pá! Começou a pegar. Venda, 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 venda. Chegou lá embaixo. Fez o seu fundo. Voltou e fechou aqui. Pum. Isso é um candle lateral. Isso é a formação do candle lateral. Tá? Ele abre no ponto, faz um ponto máximo, passa pela abertura, volta, faz uma mínima e volta e fecha aqui. Ou abre aqui e fecha aqui. Mas isso é um comportamento lateral. Então, se eu esperava um comportamento lateral, o que foi que eu realizei? Eu realizei uma venda nesse ponto. Se ele viesse um pouco mais para cima, eu realizava metade da mão, realizava mais metade da mão aqui. Ele veio, fechou aqui, tchau.
Não ganhei os pontos com toda a minha mão, mas ganhei com metade da mão. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque isso foi um trader gerenciado. Eu gerenciei o meu risco, entendeu? É isso que tem que se fazer. Tem que se gerenciar o risco. Você só vai entrar na operação quando você souber, se acontecer isso, eu vou fazer isso. E se acontecer isso contra mim, parei, estopei, aceito a perda. Se acontecer isso contra mim, eu entro aqui de novo. Por quê? Porque eu creio que essa aqui é amplitude máxima. Se ele vai ser lateral, ele vai ter que subir, fazer um topo e descer de novo e passar pela abertura. O que foi que houve, doutores? Pegamos, abriu, fez um topo, entraram vendedores, passou por onde? Pela abertura. Possivelmente, como tá, eu estou usando isso, está parado, não sei onde está, mas deve estar por aqui assim. O que é que pode acontecer? Ele pode chegar e vir novamente, ó, subindo, para fechar por aqui. Ele fechando por aqui, o que é que nós teremos? Nós teremos o seguinte candle. Teremos o seguinte candle. Abertura aqui, fechamento aqui. Então nós temos um candle positivo. Por quê? Porque a abertura foi num ponto e o fechamento foi acima dele. Então nós temos um pavio aqui, dessa forma. Pá. Vou fazer de verde, que é de compra. Pá. Nós temos ele isso. Nós temos a abertura nesse ponto. Pá. Desculpa, vou pegar isso aqui. Nós temos a abertura nesse ponto. Pá. E o fechamento aonde? Aqui, vamos supor. Então o candle diário vai ser isso aqui. Entendeu? Um candle lateral. Por isso que é o gerenciamento. Você visualiza mais ou menos como você espera que seja a movimentação diária e vai. Entendeu? Isso chama-se gerenciamento do trader, observação de mercado. Beleza? Essa aula foi primeira. Essa aula de hoje, sinceramente, foi primeira de Creuza. Eu não queria nem dar isso aqui, eu não estava nem pensando, mas veio. Coisa de Deus, veio. Dei isso aí para a galera. Beleza? Então é isso. Gerencie seu trader. Tchau. Agora, por aqui, ó. Ele veio, ó. Foi que houve aqui. Nós temos linha de tendência de baixa, pavis superiores mostrando topo, cada vez topo mais baixo do que os outros. Chegando então nessa linha, o que é que você faz? Venda, venda, venda. Olha que venda bonita, venda aqui, venda stop. Buscando pelo menos o scalp. Qual seria o scalp aqui? Já que eu tenho essa LOI aqui embaixo, isso aqui seria o meu limite, eu tenho que pegar este ponto, fazer uma venda pelo menos aqui e buscar o dobro desse candle. Tchau. Chegou aqui, operação fechada. Tchau. Se vai passar, não sei, não me interessa. Mas eu tenho que fazer algum tipo de trade e gerenciar da forma que eu verificar. Aceito isso. Tchau. Olha aí. Aceito isso. Entendeu? Vendi aqui, tem que ser o dobro dele. Talvez não tivesse feito essa venda, porque estaria aqui quase no fim da linha de canal aqui de baixo, tá? Então essa venda aqui poderia não ser. Qual a venda que seria aceitável aqui então no candle 50? Seria uma ordem a limite aqui, tá? Uma ordem a limite aqui, bem no topo. Vendeu, aí dá para pegar o fundo. Toda vez que tocasse a linha, certo? Tocar não quer dizer chegar em cima da linha, quer dizer nas suas proximidades. Beleza? Ok? Então, sucesso a todos. Espero que tenham compreendido isso de hoje. Ok? Valeu, doutores. Abração.